Vamos determinar o campo magnético produzido por um fio grosso. Ou seja, devemos calcular o campo magnético tanto no interior do fio quanto nos pontos fora do fio. É claro que nós vamos considerar uma situação onde a densidade de corrente é uniforme, né? Vamos escrever essa densidade de corrente igual a J0 vezes K, né? Vamos considerar esse eixo aqui, agora, como sendo o eixo Z, né? Esse é o eixo Z, né? Então, a corrente é ao longo do eixo K, né? Aqui está o fio, a gente está admitindo que elas se movem sempre de uma forma que é paralela ao fio, essa é a hipótese básica aqui que nós temos, né? E é claro que um dado importante aqui é a corrente elétrica do fio, né? Que é carga por unidade de comprimento, né? Que passa por uma seção transversal, vamos chamar de R, né? O raio do fio, né? De forma que, para a gente estabelecer uma relação entre J0 e a corrente, né? A gente usa a expressão J escalar ds, né? Igual a I. Nesse caso, eu vou considerar uma superfície onde ds, né, é igual a K vezes ds. Como o J0 é uniforme desta expressão e a partir desse resultado e desse, eu tenho que J0 vezes a área dessa seção transversal, então J0 vezes π vezes R ao quadrado é igual a corrente total, né? Portanto, eu posso escrever J0 como sendo igual a I sobre π vezes R ao quadrado, né? Muito bem, temos que determinar o campo magnético produzido, né, por esse fio. Bom, não tem jeito. A gente tem que começar a lei de Ampère dizendo alguma coisa sobre a direção e o sentido do campo magnético. Não tem jeito. A gente já sabe que as linhas de força de um campo magnético produzido por um fio são circunferências concêntricas com o centro do fio. Na realidade, na verdade, concêntricas com o eixo, né, que passa pelo centro desse cilindro aqui. Muito bem. Então eu tenho que começar daqui, não tem jeito, né? Se eu não souber isso, esquece. A lei de Ampère continua sendo válida, mas você não vai chegar a lugar algum para determinar, né, para determinar o campo B. Ora, como é que eu faço agora? Como é que eu faço? Ora, se o campo B é assim, eu vou escolher, né, porque esse aqui é o pulo do gato, né? Aqui eu tenho que a integral, né, de B, isso é sempre válido, B escalar dl é igual a μ0i, μ0 vezes i. Isso é sempre válido, né? Agora, vamos começar pelos pontos externos, mas isso vale sempre, porque esse caminho aqui, né, que eu escolhi, ele, na verdade, eu tenho uma circunferência e tenho um círculo agora, né? Uma área. De forma que agora o que importa é a corrente que passa por esta área. E essa corrente vai depender do raio. Nós vamos chamar de R, esse raio aqui. É a distância, né, ou o raio dessa circunferência, né, que é a distância de um ponto sobre essa circunferência até o centro lá, né?
talvez seja melhor, ao invés de a gente utilizar R, vamos utilizar Rho, porque é melhor, né? É mais adequado, né? Muito bem. Nessas circunstâncias, dl é igual a Rho, né? Porque é o raio, né? Rho vezes dφ vezes E. Rho, esse versorzinho aqui, que em cada ponto é tangente à circunferência. E, ou melhor, Eφ. Eφ. Eu vou corrigir aqui, porque é Eφ aqui e é Eφ aqui. Então, dl é igual a Rho dφ vezes Eφ. Um versor, este Eφ, um versor que é tangente à circunferência em cada ponto. Neste ponto Eφ está aqui, neste ponto Eφ está aqui, e assim por diante. Como o campo B é igual a B de Rho, né, vezes Eφ, e dl igual a Rho vezes dφ, né, vezes Eφ, então, veja bem, esta integral de B escalar dl é igual a B de Rho, que eu estou considerando o valor de Rho como fixo, né? É claro que eu posso tomar diferentes valores de Rho, né? Mas ao longo do caminho ele é fixo. Então, B de Rho vezes Rho, e agora aqui eu tenho que somar sobre φ, integral de 0 a 2π dφ, porque φ é esta coordenada aqui. Coordenada. Quando eu dou a volta, φ variou de 0 até 2π. Portanto, a integral de B escalar dl é igual a B de Rho vezes 2 vezes π vezes Rho. O que é isto aqui? É o comprimento da circunferência. E quem é I? Bom, vamos lá. B de Rho vezes 2 vezes π vezes Rho é igual a μ0 vezes I de Rho. Quem é I de Rho? É a corrente elétrica, não é? Quando eu considero uma superfície de raio Rho, né? E aqui nós temos dois casos, né? Então vamos lá. Para os pontos fora do fio, ou seja, para Rho maior do que R, R é o raio desse fio grosso, né? Neste caso, I de Rho é igual a I, a corrente total, é igual a I, né? Por quê? Tendo essa superfície aqui, um raio maior do que o raio do fio, a corrente que passa é a corrente total do fio. Portanto, é igual a I. Ora, nesse caso, B de Rho é igual a μ0 vezes I dividido por 2 vezes π vezes Rho. E, consequentemente, né, o campo magnético B é igual a μ0 vezes I dividido por 2 vezes π vezes Rho. 2 vezes π vezes Rho vezes Eφ. Aqui está, portanto, a resposta para os pontos externos, né? Externos. Agora, vamos ver os pontos internos, né? Qual é a corrente I
né? Quando eu tenho os pontos externos. Ora, a corrente I, se eu tenho agora os pontos internos, veja bem, a corrente I, né, que eu chamei I de ρ, é o quanto de carga por unidade de tempo passa por essa superfície aqui. Ou seja, é uma superfície de raio ρ menor do que R. ρ menor do que R, né? Portanto, I de ρ, nesse caso, né, é igual à integral de J, escalar ds. J é uniforme, então isso é igual a J0 vezes a área. Mas a área agora é igual a π vezes ρ ao quadrado. Esse é o ponto. π vezes ρ ao quadrado, que é esta área aqui. A área da seção perpendicular ao fio é esta aqui. E esta aqui tem raio R. Veja, eu estou considerando pontos internos, né, dentro do fio. Então, I de ρ é igual a J0 vezes π vezes ρ ao quadrado. Vamos olhar esta expressão aqui. Eu tenho, portanto, que B de ρ para os pontos internos vezes 2 vezes π vezes ρ é igual a μ0 vezes I é J0, vezes π vezes ρ ao quadrado. Então, eu obtenho que B de ρ é igual a μ0 vezes J0 vezes ρ, e tudo isso dividido por 2. Agora, eu quero expressar isso em função da corrente elétrica I. Ora, eu lembro, né? Eu lembro que a expressão para a corrente elétrica I é tal que I é igual a J0 vezes π vezes R ao quadrado, ou seja, o J0 é igual a I sobre π R2. Então, esta expressão é a mesma que μ0 vezes I vezes ρ, e aqui vai aparecer 2 vezes π vezes R ao quadrado. Tenho aqui, então, uma expressão para B, né, como função da distância, né, e, claro, do raio do fio agora. Ou seja, em resumo, B agora para os pontos dentro, ou seja, para os pontos para os quais, né, ρ é menor do que R, B varia com a distância, né, através da seguinte expressão: μ0 vezes I sobre 2π vezes R ao quadrado vezes E índice φ, e agora eu tenho aqui ρ. Né? Cresce linearmente o campo B. Veja, as linhas de força do campo B continuam sendo aquelas circunferências, né? E, consequentemente, o campo B é sempre tangente à circunferência. Uma coisa que é importante a gente observar aqui é o seguinte. Vamos lá, o gráfico, né, do campo B como função da distância. B, né, como função da distância. Aqui eu coloco B, aqui eu vou colocar ρ. Observe-se que até o valor ρ igual a R, até o valor ρ igual a R, o campo
magnético cresce linearmente com a distância, cresce com ρ. Neste ponto aqui, onde ρ é igual a R, veja que esse valor de B é o mesmo que este aqui. A partir desse ponto, agora o campo B começa a cair com 1 sobre R, porque a partir deste ponto vale essa fórmula. Até este valor de R vale essa expressão aqui. Então, o gráfico de B contra ρ é uma linha reta até o valor ρ igual a R. A partir daqui, ele decai com 1 sobre ρ, de acordo com essa expressão aqui. Mas o que é interessante é perceber que para ρ igual a R, veja que aqui eu tenho μ0 i sobre 2 vezes π vezes R, porque eu cancelei aqui. E esse valor que eu obtive aqui, para ρ igual a R, é exatamente igual a este aqui, para ρ igual a R. Se eu colocar R aqui, eu percebo que esse valor para B, quando ρ é igual a R, é o mesmo que eu obtenho considerando os pontos internos e os pontos externos.